o saber, ele não é engavetado, disciplinado. Ele dialoga, todas as dimensões dos saberes dialogam. Então, para Tardif, o professor, ele se forma dentro desses mais diferentes campos da formação que as instituições e os intelectuais de diferentes campos selecionam para formatar, elaborar, vamos dizer assim, os nossos currículos escolares. Os saberes que advêm das disciplinas. Então, um professor também, ele, na condição de professor, se eu escolhi ser da área de letras, da pedagogia, da matemática ou da história, nós somos formados também por meio desses saberes disciplinares, que advêm dos diferentes campos que o professor abraçou. Nós não podemos negar isso. Um professor que vai trabalhar uma disciplina, ele precisa dominar, entre aspas, minimamente, aquele conteúdo que ele se propôs a trabalhar, aquela disciplina que ele abraçou. Nós somos formados por meio dos saberes curriculares. E isso não está só na universidade. Onde estão os saberes curriculares? Que são compostos pelos saberes disciplinares, advindo dos campos do saber. Eles estão presentes na nossa vida desde que nós entramos lá na escola, lá na educação infantil. Nós passamos por toda uma trajetória do ensino fundamental, do ensino médio, e chegamos na universidade. E aquela forja da escola fundamental. Cala a boca, menino, te mandei falar, não é momento, não é hora. Presta atenção. Levanta a mão. Quem está falando é a professora. Você sabe com quem você está falando? É muito comum essa frase na nossa sociedade. Nessa sociedade autoritária que nos esmaga cotidianamente. E que nós lutamos para que não sejamos esmagados. Essa é a nossa luta, não ser esmagado. Né? E não é com raiva, não. É com tranquilidade. É com felicidade, é abraçar esse movimento que a vida nos coloca. E esses saberes curriculares, eles vão constituindo aquilo que se torna mais sintético, vamos dizer assim, na universidade, porque nós escolhemos um campo para nos dedicar. Mas quando nós vamos estudar a língua portuguesa na universidade, nós já temos uma bagagem enorme que nós trazemos dos saberes curriculares do ensino fundamental, língua inglesa ou qualquer outro campo do saber. Uma dimensão fundamental, e aqui, só mais uma questão, que o Tardif e o Chevalat também, eles pontuam de uma forma assim, muito clara, é onde ocorre o que a gente chama da transposição didática, o saber curricular sendo transformado em saber escolar. Porque uma coisa é o currículo, uma coisa é a ementa da disciplina, o conteúdo programático, o currículo prescrito, o currículo oficial, a bula do remédio. Outra coisa é o currículo oculto, é o currículo real. É aquilo que o professor faz no cotidiano com os seus alunos. É Kátia dentro da sua sala de aula trabalhando literatura. Não é? É André lá discutindo a literatura africana com os alunos dele. É Emi trabalhando gestão. É Deise e Ellen com o estágio. É a professora Vânia trabalhando fundamentos da educação infantil. É Simone trabalhando as disciplinas dela. É Margarete. É o Bruno. É o professor Ilmar. A professora Elinéia. Cada um e todos os nossos outros colegas com a sua autonomia didático-pedagógica, trabalhando o conteúdo com seus alunos. Nesse momento acontece a transposição didática de um saber curricular para um saber escolar. E nesse saber escolar, o professor não vai entrar como um técnico, ele vai entrar como ser humano. Porque a outra dimensão
que constitui o professor enquanto tal, que o Tardif destaca, são os saberes advindos das experiências. Das mais diferentes experiências que o professor vive. Porque nós somos seres inteiros. E uma parte desse ser que era inteiro é o professor. Eu faço parte dessa Edileia professora, e essa Edileia professora faz parte de mim. Um ser humano posto no mundo, que modifica e que é modificada por ele. Que forja a sua realidade na medida do possível, mas que também é forjada por essa realidade. Que incorpora as suas experiências. Então, segundo o Tardif, nós aprendemos pela experiência dos outros colegas. Se nós observarmos, quando nós entramos na Unimontes, meus amigos, como é que nós fazíamos e fazemos até hoje, e isso não é negativo, nós procuramos quem sabe mais do que nós. Colega, você já trabalhou tal disciplina? Você pode me ajudar nesse sentido? Como é que você trabalhou? Na sala dos professores de educação básica, na hora do recreio, olha quanto aprendizado nós trazemos ali. Olha, essa turma é assim, aquela criança eu lidei dessa forma, teve um bom rendimento, e nós vamos aprendendo com as experiências dos nossos colegas, assistindo uma palestra de um professor que é um papa em determinada área. Então, nós vamos nos formando como professores por meio dessas diferentes dimensões que nos constituem como tal. E tem uma brasileira, a Maria Isabel da Cunha, que é da área da didática, minha colega Denise, que é lá do DMTE também, é apaixonada com Maria Isabel da Cunha. Hoje ela já é professora aposentada, né, do ensino público. Ela, 20, 30 minutos. Eu vi no chat agora. Já vou encerrar, viu? A Maria Isabel da Cunha está na Unicinos, lá no Paraná. É uma autora fabulosa de boa. Tem um livro dela que eu deixo como dica, é um livro um pouco mais antigo até, mas para mim ele é um clássico da didática, gente, porque a pesquisa, a tese dela de doutorado, constituiu esse livro, O Bom Professor e Sua Prática, sabe? Lá tem um capítulo chamado de As Habilidades. Leiam esse livro. Ela traz ali as características do bom professor, o fazer de um bom professor, como é que ele constitui a sua trajetória de aula, dos objetivos que ele traça, do diálogo que ele trava com esses alunos, da palavra de poder que ele dá ao aluno em si, de constituição dos materiais, no momento em que nós estamos selecionando os materiais para trabalhar com os nossos alunos. Quais são os materiais que eu levo? E ela traz toda essa discussão nesse livro, que é uma obra que eu gosto muito, a gente trabalha muito ela dentro da pedagogia. Então, meus amigos, o tempo passa muito rápido e eu preciso encerrar a minha fala. Nós nos constituímos como professores, nós somos forjados e nos forjamos como professores nessas mais diferentes dimensões, que não são dimensões apenas técnicas, apenas políticas, ou apenas éticas, mas são todas as dimensões que fazem parte da própria vida e da própria realidade. Como professores, nós não podemos, quando entramos na sala, descartar o humano que nós somos, que nos constitui como tal. E como ser humano posto no mundo, nós também não podemos descartar a área que nós abraçamos profissionalmente. Então, o tempo todo, essas dimensões dialogam entre si e nos fazem nos colocar no mundo e diante do mundo com a possibilidade de provocar alguma transformação. Eu acredito que nós, quando abraçamos essa profissão,
uma das coisas que nós mais desejamos com o nosso fazer é provocar alguma transformação em nós, nos nossos acadêmicos, nos nossos companheiros e na sociedade como um todo. E eu quero encerrar aqui com a continuidade da fala de Freire, que lá no começo colocou que ninguém está feito. Ninguém começa a ser um educador certa terça-feira, às 4 horas da tarde. E todo mundo quer ser professor, vocês já perceberam? As ONGs, pessoas que nunca pisaram numa sala de aula, políticas feitas de gabinete, é preciso retornar às aulas presenciais. Coloque os nossos políticos numa sala de aula com 40 crianças, sem nenhuma estrutura. Então, não se forma um professor ali, certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce marcado para ser professor, para ser um educador. A gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre essa nossa própria prática. Eu quero agradecer muito a Viviane, ao André, a todos os meus colegas professores que estão aqui, ao 4º período de Spinoza com o qual eu vou trabalhar, ao 8º período que eu já trabalhei e vou trabalhar nesse semestre, a todos os outros acadêmicos do curso de letras, do curso de pedagogia, e falar para vocês, vale a pena abraçar o ser professor com paixão, porque fica mais bonito, fica mais gostoso e dá mais sentido àquilo que nós fazemos. Muito obrigada e até uma próxima vez. Beijão. Vamos abrir os microfones agora e bater palma. Para vocês, para nós. Bom, ocorre que eu arrumei um problema para a minha vida agora, porque eu vou ter que falar depois da Edileia, depois de um discurso tão bonito, tão emocionado como esse que a gente acabou de ouvir. Eu acho que é quase impossível suplantar, mas eu também não quero suplantar, porque eu acho que esse registro ele deve permanecer no imaginário nosso. Eu acho que a gente tem que levar esse momento aí com a professora Edileia para o semestre e quem sabe, para a vida, porque a gente viu aí uma professora apaixonada pelo ato de lecionar, pelos alunos, pela vida. Então, assim, isso é sempre uma coisa maravilhosa de se constatar e eu sempre fico feliz de tomar contato com essas experimentações, né? Quando eu vejo um professor apaixonado, eu me renovo. É aquela velha história da vacina que eu estava colocando no início aí e tudo mais. Então, parabéns aí para minha amiga, né? Eu acho que todos nós ganhamos aí com a sua fala. E, Viviane, você quer falar alguma coisa? Você já vai entrar comigo direto? Como é que vai ser? O que você sugere aí? Oi, André, eu acho melhor entrar com você e deixarmos para perguntas, comentários, no final da sua fala. Sim, ok. Então, gente, olha só, eu preparei um PowerPoint aqui, porque eu vou explicar para vocês como que vai ser minha fala, né? Dentro daquela perspectiva de que hoje trataremos de assuntos importantes, mas não com uma visada trágica. Eu acho que essa questão da pandemia, ela traz muito isso para nós, essa reflexão do quanto que estamos perdendo, né? Do quanto que somos vítimas, mas eu acho que estamos aqui não para constatação disso, estamos aqui para pensarmos no que fazer, o que podemos fazer a partir disso, né? Eu acho que essa é a proposta, é a minha proposta, e eu tenho aqui a incumbência de falar da leitura.
O título da minha fala, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, vou me auto-apresentar. Eu sou o professor André Carneiro Ramos e, assim, eu sou um amador. Eu sou um amador no sentido de ser um aprendiz e de ser uma pessoa que ama. Eu procuro amar muito, eu procuro amar as pessoas, procuro amar aquilo que eu faço e eu acho que a vida fica melhor assim. Então, sendo um amador, nessa dupla acepção e sendo um aprendiz, essencialmente, o que eu posso pensar? Pegando carona na fala da professora Edileia, o que eu coloco aqui de início? Essa constituição de um ser amador e de um ser também sobremaneira, né, aprendiz, é o que nos torna professores. Porque o professor, ele tem que amar aquilo que ele faz, e ele tem que ser um constante aprendiz. Ah, André, mas você está falando uma coisa meio óbvia. Pois é, mas eu acho que a gente precisa de certas obviedades hoje em dia, né? E aqui, para os nossos alunos, nós temos que reafirmar certos postulados. E essa questão do ser aprendiz é uma condição essencial para qualquer professor. Então, o discurso da professora Edileia foi muito nessa vertente, na minha concepção, e eu gostaria de explorar isso também, né? E me colocar aqui como um aprendiz e como uma pessoa feliz por ser aprendiz. E eu aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito sempre quando eu estou numa sala de aula. Eu costumo dizer que uma das grandes vantagens de ser professor é que um dia nunca é igual ao outro, né? A gente sempre está diante de novidades, está sempre diante de desafios e tudo mais. Então, pessoal, essa coisa da minha fala, eu coloquei esse título, né, um título assim, bem acadêmico, vamos dizer, a formação do leitor em tempos de pandemia, 2 pontos, desafios e perspectivas. Eu enganei vocês. Eu enganei vocês, porque eu não vou falar de pandemia. Eu vou falar, sabe do quê? Eu vou falar o que a pandemia me proporcionou enquanto leitor e professor. Porque eu acho que isso que é o importante. E o que a prática docente também me proporciona enquanto leitor. E o que a troca que eu tenho com os meus alunos, com vocês, meus alunos e minhas alunas, também me presenteia. Essa troca constante me faz querer ser uma pessoa melhor, claro, evidente, mas também um leitor melhor, um leitor mais refinado, mais apurado, mais dedicado. Para quê? Qual o objetivo? Para eu me tornar uma pessoa melhor e para eu também conseguir chegar até vocês levando novidades, levando aberturas de mundo, levando novas e possíveis concepções, tentando fazer com que vocês, meus alunos e minhas alunas, saiam do quadradinho, muitas das vezes, a nós imposto desde sempre, né? E a leitura, ela exige, tem esse lado, né? Ela exige um esforço e uma dedicação. Então, nós estamos aqui na Unimontes, o pessoal da pedagogia e o pessoal de letras, nós estamos aqui vivenciando uma espécie de processo que tem uma culminância que, na verdade, ela nunca se realiza, porque essa culminância ela está sempre em construção. Mas vejam vocês, lá no futuro, quando vocês estiverem dentro das salas de aula, quando vocês tiverem os seus alunos e tudo mais, vocês deverão pensar, né? Vocês deverão sentir essa responsabilidade, como se vocês fossem embaixadores
da leitura, da palavra, né? Da dedicação, abraçando, estou tentando fazer uma sinergia aqui entre a pedagogia e letras, porque eu sempre leciono para letras, né? Agora eu estou pensando aqui também nos pedagogos, né? Eu acho que essa questão da palavra, ela nunca está de lado, ela está sempre presente. O pedagogo, ele trabalha com a palavra também. Aliás, todo mundo trabalha com a palavra, né? O engenheiro trabalha com a palavra. Agora, um dos grandes problemas, eu falei do engenheiro, né? Só uma anedota aqui. A questão é a seguinte: o engenheiro todo mundo respeita, né? Todo mundo louva o que diz o engenheiro, todo mundo bate palma para o engenheiro, para o médico, para o dentista, sei lá. Agora, o professor, ou melhor, o cara de humanas, todo mundo quer meter o bedelho na profissão, né? Todo mundo acha que sabe também mais do que o professor, que sabe mais do que o diretor da escola, do que o pedagogo, e etc, etc. A gente vivencia isso, né? Enfim, eu quero dizer que, muitas das vezes, o mundo, a exterioridade, quer tentar, né, invadir, atrapalhar o nosso ofício, torná-lo mais complexo, mais de execução não tão plena, mas aí é que está. A gente não pode perder o foco. A gente tem que colocar na cabeça justamente isso que eu estou falando desde o início. E é difícil. Eu não quero que vocês pensem assim, o professor André, ele é sempre sereno, ele está ali, né, sempre na tranquilidade dele, lutando e dando suas aulas maravilhosas, etc. Caramba, acabei de me autoelogiar, me perdoe. Mas a questão é a seguinte: o André também, de vez em quando, ele fica chateado, ele fica triste, ele se sente meio impotente, mas tem uma força dentro dele que eu não sei explicar muito bem de onde que vem. Eu acho que é da curiosidade que eu sempre tenho com as coisas, né? E do fato de eu ser amador e aprendiz. Isso me leva a querer vencer a qualquer custo as dificuldades. E este momento aqui, vamos muito rapidamente lembrar, né? Este momento aqui, ele foi crucial nesse sentido. Em março do ano passado, se não me falha a memória, nós estávamos, né, em polvorosa. Como que vai ser? Como que nós estaremos, né, lecionando para os nossos alunos, etc. E hoje nós estamos aqui provando que a persistência, a dedicação, a união e o afeto também pode derrubar qualquer barreira, inclusive a própria barreira da distância, a própria barreira desse vírus mortal que, se Deus quiser, nós iremos em breve vencer, e eu acredito muito nisso. É só uma questão de tempo e logística, mas iremos sim vencer isso, e daqui a pouco estaremos, né, dentro de uma sala de aula, com aquele convívio bacana de sempre, e que é uma experiência quase que sagrada para muita gente. Aí, deixa eu só, então, vou enveredar aqui eu já falei 11 minutos, eu quero falar meia hora, vou tentar manter aí o tempo da Edileia. Eu vou colocar aqui, então, uns slides, aí o que acontece? Eu não me vejo mais, né? Nem a vocês. Eu fico só vendo os slides, né? Não é assim que funciona? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, só um minutinho, gente. O professor André, às vezes, ele se enrola com essas novidades. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Opa, deu certo. Aí eu queria só que vocês me confirmassem. Deu certo. Deu certo, né? Opa. Está dando certo, está processando.
Não apareceu para mim. Eu agora, André. Peraí. Não apareceu ainda para mim. Agora vai. Acho que agora vai. Peraí. Gente, vocês me desculpem aí o mau jeito, mas é porque isso prova o quanto que as dificuldades vão surgir. Apareceu? Agora sim, André. Apareceu. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação de slides do começo, né? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Opa, então, de vez em quando eu vou pedir para alguém falar alguma coisa, porque é ruim ficar assim na solidão, né? Eu gosto de ficar vendo vocês. Mas aí está o título da minha apresentação, Formação do Leitor em Tempos de Pandemia. Eu coloquei essa fotinha marota aí, porque ela tem tudo a ver com essa questão que eu estou colocando para vocês desde o início, né? O que viemos fazer aqui, pessoal? A gente veio, eu estou me referindo aos alunos e alunas, obviamente, mas também aos professores, né? A gente veio se renovar, a gente veio se autoconhecer, a gente veio construir um conhecimento, a gente veio procurar, né? A gente veio sair do lugar comum. Aí tem uma frase, o Ilmar, ele citou o Miguelin na fala da Edileia, aí tem uma frase também do Riobaldo, lá do Grande Sertão Veredas, que eu gosto tanto, que ele diz assim, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Essa frase remonta a Platão, a Sócrates, né? Só sei que nada sei, registrado por Platão. Mas vejam só que frase interessante. Então, a gente tem essa prerrogativa, né? Quando a gente chega numa universidade, estamos para ampliar o nosso conhecimento. Então, nós temos ali, nós estudantes de letras e pedagogia também, claro, nós temos ali uma preocupação, né? Que é com a leitura, desde sempre. E no caso dos alunos de letras, eu acho que os de pedagogia também têm essa preocupação com a escrita, né? Mas sobremaneira com os alunos de letras, já que meu métier é letras, vou falar mais, nesse caso, voltando para os letrólogos. Nós temos a obrigação, né, vamos colocar assim, de desenvolvermos essa paixão pela leitura e pela escrita. Eu costumo dizer para os meus alunos que é mais ou menos como se um médico ele chegasse lá no consultório, né? No consultório não, na faculdade, no primeiro período, e visse sangue e desmaiasse. A gente não pode fugir da nossa questão da leitura e da escrita. E a leitura, gente, ela é tão importante, mas tão importante, né? Aí eu fico sempre pensando, como instigar a leitura em mim mesmo, porque eu só posso falar de mim, eu convivo comigo 24 horas por dia, enfim. Quando eu falo uma coisa, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo, então eu tenho que muitas das vezes me convencer também da necessidade da leitura. Não é porque eu sou professor que eu não sinto preguiça de ler um livro. Claro que eu sinto, às vezes eu quero, sei lá, assistir uma série na Netflix e deixar o livro de lado. Não que a série da Netflix também não seja uma experiência de leitura, também é, claro, mas... E a leitura que exige aquela dedicação, né? Nós temos que nos apaixonar pela leitura, essa é a grande verdade. A gente tem que tentar, de todas as maneiras, desenvolver em nós essa paixão aí pela leitura. Aí eu coloquei aqui a palavra do mestre Antônio Cândido. Eu gostaria de pedir para a professora Kátia ler para a gente aí com a sua voz portentosa. É possível, Kátia? Sim, professor, é possível sim. Estão me ouvindo, gente? Sim, muito bem. A palavra do mestre Antônio Cândido. Acompanhe aí. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.
O sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste universo, independente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, caos, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso, econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Olha que legal. Então, muito obrigado, professora Kátia. De nada, professor André. Olha só. Então, poxa, a gente está cheio de formalidades hoje. Obrigado, Catinha. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O Antônio Cândido ele escreveu este texto, ele se chama O Direito à Literatura. É um dos textos mais impressionantes, na minha opinião, produzidos pelo Cândido, porque ele coloca, né, a importância da literatura ali e o modo como ela deveria ser democratizada. Então, o que estamos fazendo agora aqui na universidade? Nós estamos nos preparando para quê? Quais os objetivos futuros nossos, né? Então, assim, um deles, né? Um deles passa por essa questão da democratização da leitura que nós levaremos para os nossos futuros alunos. A gente tem que ter isso em mente. E para a gente conseguir fazer isso com total eficácia, a gente tem que se entregar aos livros. A gente tem que deles se aproximar da melhor maneira possível. A gente tem que fazer dos livros os nossos amigos. Tem um intelectual francês chamado Daniel Pennac, que ele diz: o verbo ler não suporta um imperativo. Quando a gente chega para os nossos alunos obrigando o ato da leitura, quando a gente insiste, né, nessa questão da obrigação e etc., e tudo de estranho que possa sair dessa imposição, a gente acaba atrapalhando o processo da leitura em si. A gente acaba meio que tornando aquilo algo chato. E a leitura ela não pode ser chata. Eu sempre falo isso com os meus alunos, eu sempre tento encontrar mecanismos de se tentar trabalhar uma forma diferente de se chegar ao texto literário. Porque muita gente, aí a gente entra numa outra questão, né? Muita gente fala que nos tempos atuais, né, nestes tempos de pós-verdade e outras loucuras por aí, a leitura tradicional ela está entrando em crise e, consequentemente, a literatura ela pode sofrer um decréscimo, ela pode até vir a morrer. Eu discordo completamente dessa afirmação. Eu acho que a literatura, que a leitura, ela nunca morrerá, ela sempre se ressignificará. Por exemplo, olha o meu caso. Eu, André, que sempre fui um leitor de livros físicos. Agora eu me rendi ao Kindle, pessoal. Eu tenho lido muitos livros utilizando este recurso eletrônico e tenho gostado bastante. No início foi difícil, mas agora eu já me acostumei. Mas é aquilo, eu não abro mão dos livros físicos. Então, quando a gente bota na cabeça, né, que temos que nos entregar aos livros, temos que nos aproximar deles, qual que é
assim, uma das premissas que desprende dessa indagação, né? Como se entregar aos livros? Eu acho que é uma questão individual, né? Mas que vai levar cada um de nós, à sua maneira, a uma descoberta. A primeira descoberta é a seguinte, que existe um prazer ali, que a professora Edileia também colocou muito bem, né, citando até o Paulo Freire algumas vezes, existe um prazer da construção do conhecimento. E a gente tem que pensar assim, a leitura, pessoal, meninos e meninas, meus queridos e minhas queridas, a leitura, ela pode não salvar o mundo, tá? Mas ela salva o ser humano que habita o indivíduo, tornando esse indivíduo uma pessoa melhor a partir dos conhecimentos acumulados. A gente tem que acreditar nisso. E a gente tem que vender essa ideia. Quando a gente chega diante de um livro para ler, a gente tem que encará-lo como um desafio. E que a gente é capaz de vencer esse desafio. E que vocês, sendo alunos de letras e de pedagogia, vocês têm essa missão, a literatura e a leitura, e a escrita também como uma missão. Porque a palavra é, digamos assim, eu não vou falar arma, porque isso aí não combina, né? A palavra é a ferramenta de vocês. Aí eu coloquei alguns devaneios aí, né? E a escrita, aí eu coloquei. É fácil, começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto, né? Não é tão fácil assim, né, gente? Exige uma dedicação também, mas o que a pessoa tem que fazer, né? Ela tem que querer. Ela tem que sentar diante do computador, pegar o caderno que seja e começar a rascunhar alguma coisa. A imagenzinha que eu coloquei aí ilustra bem isso, né? Eu estava ali meio que num devaneio, tentando escrever um trecho da minha tese à época. Aí eu coloquei algumas coisinhas. Ó, não procrastine. Como se isso fosse alguns mandamentos, né, que eu pensei em lançar para vocês. Não procrastine, imponha-se uma rotina quando chegar a hora da escrita. Leia muito para escrever melhor sempre. Aí entra naquele círculo vicioso, né? Tem que ler bastante para escrever bem. Pense fora da caixa. Quando você estiver escrevendo, tente fazer coisas diferentes na sua escrita. Tente organizar pensamentos diferentes, argumentos que possam ser também diferentes. Isso é muito interessante da gente poder pensar e colocar em prática. Sentir é criar, é um dos versos do Fernando Pessoa, né? Quando a gente sente, verdadeiramente a gente cria. Não cultive o hábito de achar que escrever é algo ruim. Lembre-se, você está aqui para isso também. Agora eu estou falando diretamente com os nossos alunos e alunas. Vocês têm que tirar de cabeça essa questão de que leitura e escrita é trabalho, é algo ruim, é uma obrigação. Vocês têm que abraçar isso como... não é bem um hábito, né? Porque hábito é você levantar, escovar o dente, lavar o rosto. Não é bem hábito, mas assim, a leitura ela tem que fazer parte da sua vida. E, por fim, seja um espalhador da leitura, né, pessoal? Eu acho que essa coisa de espalhar a leitura é algo que acaba tornando a gente também uma pessoa feliz, uma pessoa tal como a professora Edileia aí, ela fez o dever de casa direitinho, ela espalhou a leitura hoje para todos nós. Porque como que ela chegou nesse grau que ela está hoje de conhecimento e de beleza e profundidade nas palavras? Se a gente for conversar com a professora, ela vai dizer para nós, olha, foi através de muitas batalhas, muitas leituras, inclusive, né? E muitas escritas também.
Aí eu coloquei, né? Make it new, vamos fazer o novo, vamos pegar, né, essa questão toda aí do coronavírus e tentar cada um a sua maneira. Eu não quero aqui atribuir nenhum ensinamento nesse sentido, porque fica parecendo algo messiânico, né? Cada um sabe de si. Eu acho que o que a gente tem que tentar estabelecer é o título do filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Qual é a coisa certa? É você se tranquilizar dentro do possível. Agora eu estou mandando a mensagem diretamente para os nossos alunos e alunas. Estamos aqui iniciando um novo período. Vamos tentar fazer a coisa certa? Qual é a coisa certa? É a dedicação. É o comprometimento. É a valorização do esforço que nós, professores, também realizamos por vocês e para vocês. A professora Viviane conseguindo, por exemplo, organizar este evento maravilhoso. Nós aqui hoje estamos aqui totalmente dispostos a tornar a noite agradável e o semestre mais agradável ainda. Estamos empenhados. Vocês são pessoas sortudas. E são mesmo. Eu costumo dizer, eu queria ter tido um professor como eu na minha época de aluno de graduação. E eu acredito que os meus colegas também são assim. Eu percebo isso na convivência na casa dos professores e tudo mais. Então, uma frasezinha do Walter Franco, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É uma dica, né? Para a gente poder tentar seguir adiante aí. Coloquei alguns aconselhamentos para vocês finais aqui, já estou me aproximando do final da minha fala. Esse rapaz magrinho de bermuda aí, por incrível que pareça, sou eu. É uma foto de 2013. Hoje eu estou um pouquinho mais roliço, mas, enfim, ainda sou elegante. Mas vejam só, eu coloquei aí, um dos espaços do letrólogo é a livraria. Essa livraria, para mim, é uma livraria quase que ideal, né? O Borges que falava, né, que ele achava que o paraíso era uma espécie de livraria. Então, assim, hoje em dia nós temos várias possibilidades. Se a gente não consegue ir a uma livraria física, a gente pode pesquisar na internet também. Tem vários sites de bibliotecas mundo afora que oferecem para a gente grandes oportunidades de conhecimento. Dias atrás eu entrei numa biblioteca lá de Lisboa e pude conferir o link de um livro que eu sou totalmente apaixonado, Os Lusíadas. Eu vi uma edição antiga dos Lusíadas, do século XIX. Enfim, a gente tem que procurar esses ambientes. Eu acho que o letrólogo, ele tem é aquela história de trazer o livro para perto, né? É a gente também ir ao encontro do livro. Aí eu coloquei aí a minha humilde estante aqui da minha casa, 2 estantes que eu tenho, né? Lá em Barra Mansa, onde a minha mãe reside, eu tenho muito mais coisa lá, mas fica meio inviável trazer para cá por questões financeiras. E eu fui construindo já essa pequena biblioteca, né? Então eu coloquei ali embaixo, construa aos poucos sua biblioteca. Eu acho que hoje em dia tem também essa coisa do livro, o expediente do e-reader, né? Do Kindle, enfim. Mas você também tem que ter uma experiência, você tem que ter um contato com um livro físico. Olha que interessante aqui, eu acabei tomando contato, né, com uma obra que me chegou agora, né? Esse livro aqui é incrível, Medo Imortal. É uma coletânea de vários textos da literatura brasileira. Olha a categoria do livro, olha a lombada em cor de ouro, né? Enfim, o livro é todo bem feito. Olha aqui que coisa linda essa gravura inicial. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse contato também com o livro físico e desenvolver esse amor por ele, né?
Bom, e agora o mais importante que eu acho. Monte o seu cantinho da leitura, pessoal. Eu demorei pra caramba para montar o meu. Tá aí, né? Minha poltroninha, os meus livrinhos ali, que todo dia eu me sento ali, dedico um pouquinho do meu dia à leitura. A leitura, ela tem que ser trazida diariamente para a nossa vida, para as nossas vidas. Quando a gente consegue fazer isso, como que eu posso dizer? Como andar de bicicleta, a gente não esquece mais como que é e segue adiante. Então, eu acho primordial. É claro, cada um tem lá o seu ritual, cada um vai tentar estabelecer o seu cantinho, né? Enfim, esse é o meu, né? Mas cada um faz o seu. Tem gente que gosta de ler deitado. Se eu ler deitado, eu durmo. Eu tenho que me sentar para poder ter aquela atenção e tudo mais. Pessoal, eu coloquei aqui, só para finalizar, né, eu vou colocar um videozinho que eu gravei. Teve gente aí que falou que queria me ver tocando gaita. Eu tenho um canal no YouTube, que também foi uma das inovações que eu tentei me impor no ano passado. Eu nunca tinha feito isso antes e acabei gostando da brincadeira, e eu estou agora numa vibe de declamação de poemas, né? Eu fico pegando uns textos e declamando. Então eu vou colocar aqui, só a título de curiosidade, todas as músicas aí fui eu que toquei na gaita, e eu gostaria de encerrar, então, a minha participação com esse vídeo aí. Já estou aqui com 34 minutos, e vou encerrar agora com esse vídeo. Tudo bem para vocês? Tudo bem, meu amigo. Tá todo mundo aí ainda, ou vocês já foram embora? Eu estou falando aqui, mas não estou vendo ninguém. Então, vamos lá, gente. Estamos aqui. Então, vamos lá. Não dá para ouvir, viu, André? Oi? O som não está saindo aqui na sua fala. A gaita nós escutamos ao fundo, mas agora não. Melhorou? Melhorou? Não. Não. Bom, então deixa eu... Vou fazer o seguinte. Eu vou parar a minha apresentação. Tudo bem, foi só um devaneio mesmo, é porque quem me conhece sabe que eu sou muito aparecido, né? Eu gosto de... Então, assim, é uma questão que eu estou trabalhando desde o ano passado, porque, assim, eu toco gaita um pouquinho, né? E eu quis, assim, vincular isso com o meu trabalho de professor. Eu faço isso desde 2017, na verdade, né?
E aí esse canal foi um desafio para mim, também uma dessas questões, né, que eu falei para vocês, da gente se renovar sempre. Aí eu fiz esse canal. E depois eu coloco aqui, eu disponibilizo para vocês. Eu acho que a Thalita já até colocou aqui, quem se interessar pode entrar lá e assistir, né? Tem 3 minutos de duração, sou eu declamando quadrilha do Drummond, aí eu erro, eu esqueço um trecho, só que eu não paro, não, eu continuo, mas como é que é? Quem que está faltando aqui no poema? Aí eu chamo, né? Lembrei, é o fulano que suicidou e não sei o quê, aí eu continuo. Então, assim, gente, a minha fala é essa, né? Eu estou aqui já estourando meu tempo, agora eu vou abrir para as perguntas e comentários. Quero agradecer muito a oportunidade, parabenizar a todos e todas, dizer que estou aqui disponível, né, para diálogos e vamos seguindo em frente aí, né? É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Parabéns, André! Obrigada, André! Parabéns, professor! Show de bola! Bem, gente, muito lindo, né? Eu quero agradecer a apresentação de André, a fala de André, a apresentação de Edileia, a fala de Edileia. Vocês compartilharam conosco vivências, experiências, teoria, e nós somos gratos por isso. Muito obrigada. E eu iniciei a minha fala hoje falando assim, que com fé e esperança nós iniciamos o primeiro semestre. E depois de uma aula, nós sempre aprendemos e somos transformados ao ministrar e ao assistir. Então, eu quero completar a minha fala, depois de ouvir Edileia e André, e dizer que com fé, com esperança, com coragem e com espírito de superação, nós iniciamos o primeiro semestre de 2021. Obrigada por compartilhar conosco tudo isso e toda essa mágica que foi essa noite, essa fala de vocês. E eu fiquei pensando que vocês ficaram tão à vontade em compartilhar com esse público, porque vocês conhecem esse público, faz parte da vida de vocês, né? Talvez, se não fôssemos nós aqui, vocês não estariam tão à vontade para nos presentear com falas lindas que nos ensinaram tanto. E aqui agora, eu quero, além de agradecer vocês dois de uma maneira tão especial e tão linda, com tudo que vocês nos presentearam hoje, eu quero agradecer os professores de uma forma bem direta, que eu queria citar o nome de cada um: André, Eni, Edileia, Margarete, Ilmar, Kátia, Joeli, Bruno, Vânia, Érica, Simone, Letícia, Ellen, Jadson, todos que eu consegui detectar, que alguns entraram depois que nós iniciamos. Então, eu gostaria que vocês, né, também, nós não temos muito tempo, né, porque já são mais de 9 horas, mas eu quero abrir agora um momento e deixar tanto para os professores, quem quiser comentar, né, acrescentar, e para os acadêmicos também. Se vocês podem colocar no chat uma ordem, ou apenas abrir o microfone, e aí um vai percebendo que o outro está falando, e nós conseguimos nos organizar. Então, o meu momento agora é de gratidão para todos vocês e com todos vocês, e o momento agora está aberto, tá? Para a fala do público. Eu gostaria de falar.
Bom, em primeiro lugar, eu quero falar que esse semestre marca a minha volta a Espinosa, né? Eu já trabalhei com vocês aí, eu acho que 2 semestres, e eu não sei realmente o que acontece com Espinosa, é um lugar diferente, Vi, eu não sei se é a sua acolhida, mas eu acho que tem a ver com o povo desse lugar também. Hoje, depois que a gente conversou, a Jéssica rapidamente fez o grupo do 8º período, e a gente sente um engajamento, um envolvimento, uma responsabilidade, um senso de responsabilidade mesmo dos alunos, do campus, como um todo, sabe? E eu fico pensando o que é esse nortão de Minas, né? A coisa vai subindo, parece que vai ficando mais quente, mais calorosa, mais luminosa. Então, eu quero dizer para vocês todos que eu estou muito feliz de voltar a Espinosa. Tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho muito necessário nessa pandemia, né? As escolas estão aí, os professores precisando de ajuda, as crianças precisando de ajuda, e eu quero contar com esse espírito colaborativo dos alunos, dos professores, para que a gente faça um trabalho que, de fato, atenda a necessidade desse momento, né? Então, eu tenho certeza que com o seu apoio, com a parceria de todos os professores, a gente vai fazer um trabalho muito, muito interessante. E quero convocar a força, a sensibilidade que vocês demonstraram aqui para estar presente nesse momento. Um grande abraço para vocês, estou muito feliz de estar de volta. Então, gente, boa noite, Viane. Agradecer imensamente aí pela acolhida como aluno. Parabenizar o professor André e a professora Edileia, que, sinceramente, eu me senti hoje animado, acho, pelo resto da minha vida. Lindas palavras, tanto de André, tanto da professora, que acho que todos os alunos hoje foi um banho de conhecimento. Obrigado a todo mundo, obrigado, Viviane, por proporcionar isso, e obrigado aos outros professores. Oi, Vi. Olá para todos, tudo bem? Gostaria de parabenizar você pela iniciativa. Você, como sempre, acolhe todo mundo muito bem, muito prestativa. Agradecer a Edileia, que tem os pés nas letras, né, que começou a fazer o curso. E vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Estamos. Estamos te ouvindo, sim. Minha internet não está muito boa, André, pelas sábias palavras, e dizer que o sentimento de saudade é bem intenso, principalmente em Espinosa, que a acolhida é sempre muito boa, para mim é sempre um local de referência de trabalho, saudade aos colegas, dos colegas, saudade também dos alunos e desse calor humano que a gente tem aí todo semestre, né? Que a gente possa seguir em frente, mesmo com toda essa esfera de caos, que futuramente será uma esfera bem esperançosa para nós. Um forte abraço e saudades de todos. Já que ninguém falou, vou começar. Boa noite. Como Ellen mesmo já disse, né? Espinosa é um lugar diferente. Eu sempre brinco. Vou escolher Espinosa porque eu gosto mais de lá. Ou lugarzinho bom, né? Ou povo acolhedor, né? Esse acolhimento ele já vem da direção, essa casa dos professores, que é só alegria, né? A gente vive num Big Brother, né? Na casa dos professores, um verdadeiro Big Brother, sem escolher quem vai sair, pelo contrário, a gente fica querendo mais gente aglomerado na casa, né? Porque a gente vive na faculdade, mas estabelece relações, né? Com as pessoas no dia a dia, se levantar com a pessoa, deitar com a pessoa perto, que você começa a conhecer as pessoas mais ainda do que só na atividade profissional. Então, eu só tenho que agradecer, parabenizar a Viviane, ao André e a Edileia,
por essa noite maravilhosa, né? Quanta sensibilidade, pedir desculpas pelo meu atraso, que eu realmente tive problemas de internet, mas o pouco que eu assisti da Edileia, quanta sensibilidade, quanto ser feliz em ser professor, né? Quanto que ela transmite isso na fala dela, vai da prosódia, de entonação, a profundidade também, né? Dos dois, de André e Edileia, né? André é uma enciclopédia, né? Viva, né? Tudo que você conversa com ele, ele tem um autor para ilustrar. Quem ainda não conhece, está perdendo a oportunidade, uma pessoa incrível. Edileia, eu nunca tive a oportunidade de ficar com ela na casa, até hoje a gente não deu certo ainda, nunca de ficar junto, mas uma pessoa que eu sempre admirei. Viviane, né, a todos os alunos, bem-vindos. Como precisamos de falar de coisas boas que nós vencemos nesse momento de pandemia, porque todas as lives, todas as reuniões, todos os encontros, só se fala das coisas difíceis que nós estamos vivenciando. Mas o que nesse momento difícil a gente evoluiu enquanto ser humano, né? Então isso aí eu acho que é fantástico a gente refletir, vocês estão de parabéns. Espero retornar o mais, né, breve possível, mas enquanto isso, vamos tentar estabelecer um calor humano. Como eu falei com os meus alunos de Janaúba na quinta-feira, depois do evento inicial da pedagogia, eu pedia quem conseguisse abrir a câmera, como isso é importante para nós, professores, falarmos com vocês e vermos os outros, pela expressão facial, pelo rosto, pelo semblante, né, dos olhos, como isso é importante para nós, professores, como um termômetro de satisfação ou não dos nossos alunos, e como é adoecedor para nós, professores, darmos aula, ministrarmos uma aula de discussão, com um monte de letra e um monte de foto, sem ter a emoção do ser humano na completude da comunicação humana. Então, isso é importante. Então, quem tem condições, eu sei que às vezes não está muito bem, está despenteado, está de pijama, está de qualquer maneira que está em casa, está à vontade, mas abre a câmera, fique à vontade. Podemos combinar de dar aula de pijama também, se for o caso, mas nós precisamos de vocês do outro lado, mesmo com a internet parando de vez em quando, mas precisamos de olhar nos olhos de vocês. Isso permite que nós não adoecemos. Então, não se esqueçam disso. É muito importante essa troca. A aprendizagem ela é feita pela troca, o desenvolvimento humano é feito pela troca, né? Então, a troca só existe quando nós temos a oportunidade de nos ouvir e nos olhar e de nos sentir. Como sentir nós não podemos nesse momento? Que nós possamos olhar uns aos outros, pelo menos. Um abraço a todos, daqui a pouco nós vamos nos encontrar amanhã. Ok? Bem-vindos, colegas, saudade de todo mundo, todo mundo, Cássio, todo mundo, saudade de todo mundo. Saudade, Jadson. Tanta gente, né? Não precisa nem falar o nome, feito que vai esquecer alguém. Bom, eu queria falar um pouquinho, né, porque realmente uma noite que me emocionou. Eu estou de Covid, estou aqui recuperando, portanto sou humana, mas sou professora e amo, né? Então, se Deus quiser, até sábado, já estou livre desse isolamento. Bom, o que eu quero dizer é que sejam todos muito bem-vindos, né? Inclusive, principalmente nossos alunos, porque nós temos que ter essa motivação, como o Jadson falou, que apesar de estarmos, né, separados fisicamente, possamos usar, né, a nossa sensorialidade, a forma de olhar, a forma de dizer, as palavras de Edileia, né, essa forma amorosa, né, de demonstrar que dar aula, né, é preciso ter esse ingrediente de amor. Eu sempre falo isso com meus alunos, né, mesmo porque nossos cursos, né, a letras, principalmente, a licenciatura, então tem um diálogo muito forte com a pedagogia, né, com essa prática de formação. Então,
Então, nós temos que ter isso, né, alunos, esse amor. Isso tem que partir, né, de nós, professores, como a Edileia falou, muito, assim, de uma forma muito bacana, né? E é impossível ter esse amor, né, dialogando também com André, sem que tenhamos leitura, né? A leitura faz parte desse processo. Quando nós aprendemos a ler o mundo, né, nós aprendemos também a ler o outro, e ler o outro é um processo de aprendizagem, de leitura. Então, dar aula também é um processo de leitura, né? Leitura com o seu aluno, leitura com o seu colega, leitura quando a gente convive na casa, enfim. Então, essa coisa de ler o mundo que o Paulo Freire fala, né, no seu texto lá, eu gosto muito de colocar nas minhas aulas, porque seja no texto literário, ou seja no texto jornalístico, ou mesmo numa leitura de mundo, nós temos que ter essa percepção, né, essa abertura, essa boa vontade, essa paixão, né, André? Então, a leitura é um aprendizado de paixão, ler o mundo, ler o outro, ler os textos. Então, eu acredito que nós estamos lendo uma época agora muito difícil, né? Não deixa de ser, né? A gente, às vezes, doente, às vezes você está doente, vendo os colegas doentes, os alunos sem condição, às vezes, de participar. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de ler também as dificuldades do outro, as impossibilidades, né? E adaptar as nossas aulas de maneira que a gente consiga, né, alcançar o máximo dentro desse mínimo que nos é oferecido. Eu parabenizo a todos, né? Eu acho que a gente tem que ser muito orgulhosos, assim, do que nós fizemos no ano passado e do que nós já aprendemos, né, com a experiência do ano passado, tanto os nossos alunos, né, quanto nós, professores, porque foi uma coisa muito fórceps, né? Nós tivemos que aprender de maneira, assim, a ter uma metodologia e além de trabalhar com tecnologias que muitas vezes a gente não dominava. Então, eu acho que nós somos de parabéns, né? Somos guerreiros e vamos continuar, né? Porque a vacina está chegando e nós vamos vencer, né? Todo esse pandemônio que nós estamos vivendo. Então, é uma fase que nós não temos 100%, né, daquilo que a gente gostaria de ter, tanto de aprendizagem quanto de ensino, mas o que nós temos, é o que eu falo com meus alunos, já é muito, dentro de uma época que a gente não sabia nem como trabalhar. Então, nós temos que agradecer muito. E, Viviane, eu queria te agradecer especialmente, né, por você ser essa pessoa que alavanca, que cria afetividade, que coloca panos frios quando tem alguma coisa quente aí, né, pegando fogo. Então, eu acho que essa forma como você lida com a coordenação, tentando nos acolher, tentando amparar e nos dar essa vontade, essa motivação, é muito válido, viu, Vi? Então, assim, parabéns, porque eu acho que muito do que nós estamos vivendo agora, e vivemos no campus de Espinosa, já trabalhei em outros campos, em Montes Claros, eu me sinto super bem trabalhar em Espinosa, pelo nível dos alunos, pelo comprometimento, e, sobretudo, por isso que nós estamos tendo aqui, uma afetividade, sabe? Essa coisa da união, de um tentar unir com o outro, seja em áreas diferentes, tem uma banca lá de pedagogia, está precisando de gente, aí a Eni liga, oh, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Então, essa coisa de um amparar o outro, né, Eni? A gente vai ajudando na pedagogia, em letras, enfim. Desculpa, a tecnologia não é boa. Então, eu só queria dizer isso mesmo. Muito obrigada. Eu sou muito grata, né? Como o André, também sou um aprendiz, um eterno aprendiz. E a gente aprende todos os dias. Agora mesmo aprendi com a Edileia um bom livro, já até comprei. E acabei de comprar, viu, Edileia? E porque a gente está sempre aprendendo, né? Ser professor é um desafio, não basta você dominar a sua teoria. Tem todo um contexto que nos envolve. E para os meus alunos, um grande prazer de estar de volta, né? Espero contribuir mais um pouco esse ano. E fico muito feliz, né? De estar viva com vocês aqui.
Vamos tomar cerveja. Vi, aproveitando aqui para destacar também o lançamento do livro de nossa colega Kátia. Depois do Campos fazer um lançamento, ela fazer uma palestra para nós sobre o livro que é divino, sobre Clarice Lispector. Gente, obrigada! Com certeza. Eu quero a autógrafa, viu, Kátia, depois. Pois é, estou à disposição, inclusive recebi os livros físicos, ainda não tive condições ainda de dar uma palavra. Recebi, gente, vocês podem encomendar. Mas, enfim, tem lá no site, na Viseu, tá? E depois eu posso deixar aí para vocês divulgarem, mas tem aí, quem está no Face aí sabe. E eu estou com um livro físico também, quem tiver interesse, viu? Mas seria muito legal se a gente pudesse marcar para falar um pouquinho, né? Desse produto, que nada mais é do que um estudo crítico que eu fiz da obra Água Viva, né? É o produto da minha tese, eu defendi em 2018 na PUC, lá em BH, e, assim, gostaria, sim, da leitura de vocês, né? Isso é muito importante para a gente. Espero contribuir. Obrigada, Flor. Mais alguém, gente, quer se manifestar? Acredito que não, né, Andréia Edileia? Parece que não. Eu acho que Letícia quer falar um pouquinho, Érica Alice também quer falar um pouquinho. Então, eu acho. Letícia? Abre o áudio aí, Leti. Letícia, seu áudio está desligado. Aqui. Aí. Oh, maravilha, voltou tudo. Aqui eu tenho um problema de sinal muito grave que compromete o meu vídeo, mas o áudio está sempre bacana. Eu ouvi bastante aí as falas, as importantes falas enriquecedoras da professora Edileia, do professor André, as contribuições também sempre perfeitas da professora Kátia, né? E sem contar com a criação dessa logística, dessa oportunidade da gente estar se encontrando, mesmo que seja intermediada por esse ambiente, né? Pelo Google Meet. E eu gostaria que foi propiciado pela coordenação aí do campus de Espinosa, né? A professora Viviane. Parabéns, Viviane, obrigada por essa oportunidade. E eu gostaria de dar as boas-vindas para todos os acadêmicos do campus, todos os meus alunos desse semestre. Eu vou trabalhar com 2 disciplinas no curso de pedagogia do 2º período, né, no mesmo período, e é isso aí. Eu analisando e utilizando a fala da professora Edileia, né, todos nós somos forjados nesse cotidiano do ser, né? Ou do estar, não é do ser, do estar professor, do estar se formando professor. É uma questão identitária que tem a ver muito mais com paixão, né? Uma paixão que nos impulsiona a estar buscando cada vez mais as condições necessárias para oferecer o melhor, né, para o nosso aluno, para o nosso educando, e lembrando Paulo Freire aí, buscando bonitezas aonde a coisa está feia. Desde o ano passado, a gente vem buscando essas bonitezas. Eu, na verdade, no início da pandemia, eu fiquei de pés e mãos atadas. Apesar de saber utilizar o computador para escrever, formatar trabalhos, lidar com as normas técnicas da BNT, etc., 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 eu não tinha uma habilidade com os ambientes virtuais de aula, né? E fui buscar essa formação para poder proporcionar e fazer o melhor possível, né, nas aulas, trabalhando com... Eu venho trabalhando... eu vi uma charge uma vez muito interessante de um professor
fazendo malabarismo entre notebook, telefone, vários ambientes, e, na verdade, a gente faz isso para poder dar oportunidade para os acadêmicos, para que todos possam participar das aulas. Eu venho participando, criando grupos de disciplina no WhatsApp, postando textos tanto no WhatsApp como via e-mails de turma, trabalhando com Classroom, e agora eu estou me formando, acredito que um pouco tardia com relação aos meus colegas, para poder estar trabalhando também com videoaulas, videoconferências, né? Então, eu parabenizo a todos, eu estou muito agradecida por estar mais uma vez no campus de Espinosa, esse campus que nos recebe sempre com muita, não só competência, né? Aí é chover no molhado, mas com tanto amor, dedicação, carinho, criatividade, né? Rompendo as barreiras às vezes até do impossível. Eu agradeço a todos, parabenizo os palestrantes, a professora Viviane, e dou as boas-vindas a todos vocês. Vamos, que esse ano promete, ok, gente? Vamos dar o nosso melhor, todos nós. Um abração. Mais alguém quer comentar? Fazer um agradecimento, um comentário, um elogio? A professora Érica. Oi, pessoal, eu estou aqui, eu estava escondidinha, mas depois que Nadson falou que estava além de gente despenteado, assim, aí eu voltei com a minha câmera aqui. Eu sou um pouquinho tímida, quando eu falo que eu sou tímida, o povo fica rindo, mas realmente eu sou um pouquinho, lá no fundo, quase enterrada, eu sou tímida. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, professores, colegas, principalmente a Viviane, a Edileia e o André. Eu fiquei encantada e eu sou um pouquinho assim competitiva. Eu estou aqui assistindo, acompanhando o chat, chamando meus alunos. Vem gente, tem mais gente do quarto período, olha, não podemos perder para o oitavo, aí caçando os meninos no chat. Daí a pouco eu fiquei tão hipnotizada com as falas, sabe? Com a fala de Edileia, teve muito a ver comigo, com a minha história, com as coisas que eu acredito. E aí eu falei, né? Não tem problema não. Depois vem aí o André e eu vou respirar. Eu regalei o olho deste tamanho de novo, super encantada, e vão lá, gente. E além de agradecer vocês por esse momento, eu não sei vocês. Eu trabalho na educação básica também. Aí hoje eu cheguei aqui, eu ia falar o pó da rabiola, mas não pode falar, porque é um momento, né, assim, mas eu cheguei muito cansada, exausta, mesmo. E aí falei, gente, olha, eu não vou nem ligar a câmera, vou ouvir, só ouvir e tal. Mas eu fiquei tão encantada, tão acolhida também, e tanto em ver vocês que também devem estar cansados, porque trabalhar em casa cansa muito mais do que se a gente estiver, né, lidando com as pessoas, andando, conversando, parece que é mais exaustivo. E eu fiquei impressionada, aí a Ellen também falou disso, da participação dos alunos, né, do interesse dos alunos, porque nós, sei lá, eu acho que antes da pandemia nós já lidamos com outros campos, outras realidades em que, quando a gente tinha mais oportunidade, os acadêmicos tinham menos interesse. E agora que a gente nem está vendo, que a gente está tão longe, e eles se prontificaram e participaram, né? E participaram e bem interessados. Inclusive, eu quero deixar aqui minha queixa, que hoje seria minha primeira aula no 6º período. Amanhã, aí nós deixamos para amanhã. Vou ter que me virar, né, gente? Porque depois que os meninos participaram disso aqui, eu vou ter que ler mais, estudar mais, preparar uns negocinhos, porque eu não posso ficar pé na fita depois do que Edileia, Viviane e André aprontaram aí. Vamos correr atrás, pessoal.
Mas então, só para terminar, eu falei que eu sou tímida, que eu falo pouco, mas eu prestei atenção aqui em algumas coisas e me veio, assim, uma poesia do Fernando Pessoa, que fala assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em todas as coisas, põe o quanto és no mínimo que fazes, assim a lua toda brilha em cada lago, porque alta vive. E isso que vocês fizeram hoje, gente, deu certo, porque vocês foram inteiros, né? Não exageraram e nem excluíram. Como a Edideia mesmo falou, olha, a gente trouxe, eu me trouxe para vocês, né? Então, cada um mostrou e falou daquilo que gosta, daquilo que acredita, e conseguiu transmitir esse gosto, esse amor e essa alegria em ensinar, né? Então, parabéns para vocês e que todos nós tenhamos um semestre de felicidade. Todo mundo feliz, não é não? Beijos e até a próxima. Mais alguém, gente? Alguém abriu o microfone aí? Foi Fagno? Fui eu, mas a timidez me tomou. Fique tranquilo, fique à vontade. Vi, eu quero dizer que é o meu primeiro curso de superior, né? E eu, sinceramente, me sinto... Eu não tenho nem palavras para demonstrar o que eu estou sentindo nesse momento, assim. De vocês, desse carinho, desse combustível que vocês dão para a gente, de valorizar o conhecimento, de valorizar os professores, e esse momento que estamos vivendo de cursar, né, um curso superior. Então, eu me sinto muito bem com vocês, tá? Muito obrigado. Ai, que lindo, obrigada, Fagno. Muito lindo. Mais alguém, gente? Viviane, Oi. esse negócio de... Acho que caiu um cisco no olho aqui, não estava na programação, não, viu? Não estava. Isso aqui, sabe? Ah, realmente, eu também estou muito emocionada, gente. Está sendo muito linda essa noite, de verdade. Ô, Edileia, Humana. caiu um olho na minha lágrima. Acho que o grande aprendizado da gente é ser humano, né? Ser um ser humano. Eu acho que é isso aí que nós estamos treinando aqui hoje. Ser um pouco mais humano. Mais humano. Nós estamos aqui compartilhando virtualmente um pouco de colo. Cada um, né, da sua forma, com as suas limitações. Um pouco de colo, porque nós estávamos precisando disso também no nosso meio acadêmico. Afinal de contas, nós não estamos na parte física do campus, mas nós somos o campus. O campus de Spinoza, nós somos o campus de Spinoza. Então, nós estamos aqui, permanecemos enquanto campus de Spinoza, unidos e realizando aquilo que os nossos cursos de graduação nos oferecem, que é aprendizado e vivência. É um conteúdo e é uma experiência de vida. E é isso, né? Educação é isso, aprender é isso. É aprender a teoria e aprender a viver. André, quer falar alguma coisa? Não, acabou que eu não apresentei aquela imagem final, né, Vi? Apresente isso pra gente. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, pessoal. Vocês me desculpem mais uma vez, né? Eu quero aproveitar para agradecer as palavras de todo mundo. Eu estou, assim, volto a dizer, né? Estou sensibilizado demais aí com as palavras, né, carinhosas dos colegas e também dos alunos, né, que se expressaram aqui através do chat também, sobremaneira através do chat. E eu coloquei no finalzinho aqui, eu coloquei, né, essa imagem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Né? Sim, está apresentando aqui.
tá apresentando aí, eu coloquei, né? Porque eu achei uma foto muito bonita do campus de Espinosa e tá aí, né? Que todos e todas sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Para mais este semestre, para mais este desafio, e muito obrigado aí por tudo. Destacando aí, uma flor nasceu na rua, né? Olha. Eu acho que a gente é um pouco assim, né? A gente está aí renascendo sempre, e eu gostaria de finalizar, então, com o Drummond aqui, já que a Érica, ela leu aí o Fernando Pessoa. Eu gostaria, né, de trazer aqui para vocês só um trechinho do Mãos Dadas, do Drummond, que tem tudo a ver com o momento de agora, que ele fala assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Carlos Drummond de Andrade, né? Enfim. Isso aí, Zé. Lindo, lindo. Gente, então, eu penso que com esse trecho de poema de Drummond, nós finalizamos esse momento, esse acolhimento. Sintam-se abraçados, acolhidos no campus da Unimontes de Espinosa, professores, acadêmicos, funcionários, todos nós. Uma boa noite, obrigada pela participação de cada um de vocês, Edileia e André. Mais uma vez agradeço essa parceria, muito obrigada mesmo por aceitarem o meu convite, e digo que a noite foi maravilhosa, superando todas as minhas expectativas. Então, foi realmente incrível, incrível. Obrigada a cada acadêmico pela participação, pela presença, e nós estamos aqui por vocês, e continuamos assim, de mãos dadas, né, ainda que de forma virtual. Boa noite, gente. Boa noite, Viviane, boa noite a todos, muitíssimo obrigada. Eu também agradeço muito, boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço, viu? Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal, obrigado por tudo. Boa noite. Ai, que delícia. Até mais, gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser.